Boa noite. Podem se sentar. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tem um tempo que eu não venho. Acredito que tem algumas pessoas que não me conhecem. Quem fez os últimos acampamentos? Quem fez o último acampamento sênior? Tem umas pessoas. O último de casal? Tem alguém? Tem também. O meu nome é Emanuel, sou casado com a Juliana, sou pai da Olívia e agora sou pai do Miguel também, um bebezinho de 2 meses. Até por isso que eu estou um pouco afastado, para cuidar desse bebê. Antes era para cuidar da esposa que estava grávida, agora é para cuidar do bebê. Mas está um céu, graças a Deus, está uma maravilha. Estou sentindo falta de estar mais inserido. Eu faço parte da Missão Guadalupe há bastante tempo, desde lá do início, e sempre que posso, estou nos acampamentos, mas ficar longe não é fácil, é gostoso estar no acampamento. Tem alguém aqui que não fez acampamento ainda? Ergue a mão. Algumas pessoas. Não tem problema nenhum, tá? Não muda quase nada. É que a gente fala muito de acampamento porque a maioria das pessoas nos conhecem através do acampamento. E vocês, então, vão acabar me conhecendo pelo grupo de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por ter vindo. O tema de hoje, dessa pregação, é a permissão de Deus é para minha salvação. É uma coisa até muito simples, né? E a gente para pensar, a permissão de Deus é para minha salvação, mas a permissão do quê? Do que será que Ele quer falar? Para ajudar a gente a entender nesse tema de hoje, eu quero fazer uma pergunta simples. Quem aqui já teve um problema na vida? Ergue a mão. Quem aqui já teve um problema sério? Ergue a mão. Quem aqui já teve um problema que falou, não tem jeito, acabou? Está vendo? Todo mundo ou tem um problema, ou um problema sério, ou um problema sem solução, algo impossível. Independente de como a gente tem vivido, a gente sempre quer o melhor para nós e para os nossos. Quem aqui acredita em inferno? Ergue a mão. Quem acredita em céu? Ergue a mão. Ok. O que nós temos feito para ir para o céu e não para o inferno? O que eu tenho feito? Como eu tenho conduzido a minha vida? Quem frequenta grupo de oração, quem vai à missa, quem já foi a acampamento, está cansado de escutar esse assunto. O que eu preciso fazer para ganhar o céu? E o que eu não posso fazer, senão eu vou para o inferno. Vou ter que falar tudo de novo. A gente já sabe. Então a gente começa relembrando que se eu não quero ir para o inferno, se eu quero ir para o céu, o princípio disso é não cometer pecados. O problema é que pouco ou muito, simples ou mais sério, todos nós cometemos pecados. Mas aí, quando eu percebo que eu estou cometendo ou que eu cometi um pecado, como tem sido a minha reação? O que eu tenho feito? Está tudo bem? Deixo do jeito que está? Ou eu procuro melhorar? Procuro sério, não apenas sei que preciso. Tenho feito alguma coisa? Acredito que sim, pelo menos deveríamos. Mesmo que nós temos uma consciência muito clara do céu e do inferno, e eu estou optando pelo céu, então eu estou lutando contra os meus pecados e tenho um firme propósito de não mais pecar, ou de lutar contra esse pecado, tenho rezado muito para sair dessa situação de pecado.
mesmo que eu estou nessa caminhada, e alguns que já conseguiram, que está tudo bem, isso já me garante o céu? Ainda não. Olha como não é tão simples. Por exemplo, lembra da história, quem já ouviu aquela passagem da Bíblia do jovem rico? Aquele jovem chega diante de Jesus, fala: mestre, o que eu devo fazer para ir para o céu, para ganhar o reino dos céus? E Jesus fala para ele: você tem que cumprir os mandamentos, todos os 10 mandamentos. Ele: mestre, eu observo isso desde criancinha, desde cedo eu sempre procuro honrar os mandamentos. Isso significa então, teoricamente, se você busca obedecer os mandamentos, você não está cometendo pecado, porque se você cometer um pecado, você já está contra algum dos mandamentos, ok? Isso é simples. Então era uma pessoa que lutava muito contra os pecados, era uma pessoa, teoricamente na história, que não tinha pecados, e ainda assim, Jesus fala para ele: bom, você já não tem pecado, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, que você vai entrar no reino dos céus. E ele ficou triste, que era muito rico, acabou resolvendo que não. Mas eu não estou contando essa história para falar de dinheiro, é só para falar que não é somente não cometer pecados. Tem uma série de outras coisas. Por exemplo, na história do jovem rico, eram os outros comportamentos dele, por exemplo, de avareza ou de ganância, outras coisas que estavam contra o que Jesus espera de nós. Mas para ir andando sobre esse tema de que a permissão de Deus é motivo de salvação na minha vida. Primeira coisa, eu preciso lutar então contra os meus pecados. Se eu já estou fazendo isso, talvez eu já até consegui a maioria deles, o que ainda então falta? O que eu preciso ter consciência? O que eu não entendi ou não aprendi? Uma das coisas que mais desagrada a Deus é a murmuração, é a reclamação, é a falta de fé, é a falta de esperança nele. Quando a gente fala esperança na igreja, esperança na Bíblia, é esperar nele, esperar que ele faça do jeito dele, e não eu fazer do meu. Confiar em Deus, que Deus sempre tem o melhor para mim. Quem já ouviu aquela frase assim: Deus escreve certo por linhas tortas? Quem já ouviu? Quem já teve alguma experiência dessa? Que aconteceu uma coisa que você não entendeu nada, você ficou bravo, mas depois você viu que aquilo foi uma coisa boa. Muita gente. Para a gente então ir para esse passo, de onde esse tema quer nos levar, de que a permissão de Deus é para minha salvação, eu quero propor para vocês uma leitura do livro de Jó. Vão pegando aí, quem tiver com a Bíblia, o livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler do 13 ao 20. Livro de Jó, capítulo 1, do 13 ao 20. Enquanto o pessoal está pegando a palavra, eu quero começar falando um pouquinho da história de Jó, porque nós não vamos ler a história inteira. Não é muito longa, apesar do livro de Jó ser longo, a história em si não é tão longa. Jó é um personagem que a Bíblia nos traz, que nos ajuda muito. Quem aqui já leu ou sabe da história de Jó? Ergue a mão para mim saber. Quem conhece a história? Pouca gente, legal. Então, para quem não conhece, essa história do livro de Jó, ela é maravilhosa, ela nos ajuda muito, já me ajudou muito.
nos piores momentos da minha vida, tinha duas coisas que eu sempre me recordava para ter forças, era Jó e Eclesiástico 2. Duas coisas fantásticas. Hoje nós vamos falar do livro de Jó. Jó era um homem muito rico, o mais rico daquela região que ele morava. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha 7.000 camelos, 3.000 juntas de boi, tantos mil jumentos, tantos mil escravos, muitas coisas. Era o homem mais rico. Mas era também um homem muito bom, muito bom. Eu vou até ler o trechinho que não está, na onde eu disse que ia ler, para vocês verem o que a Bíblia fala de Jó, só do trechinho. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Ele era um homem fantástico, exemplar perante Deus. Não cometia pecados. Como eu acabei de falar agora, se nós estamos lutando contra os nossos pecados, se nós estamos crescendo na fé, se nós fizemos acampamento, ou através de um grupo de oração, ou não importa onde você encontrou Jesus, se você tem lutado, maravilha. Jó já estava nesse ponto de não ter mais pecados, era uma pessoa super íntegra, reta, respeitava, temia a Deus, fazia tudo certo. E era muito abençoado, era o mais rico, tudo, estava tudo dando certo na vida dele. Aí, um dia lá no céu, Deus estava conversando com a galera lá, e aparece o diabo. O diabo aparece, passeando ali, Deus fala para ele: ô, você viu como que as coisas lá na terra tá tudo bem, tá tudo certinho e tal? Eu dei dando uma volta lá. Você viu o meu servo Jó? Deus pergunta para ele. Você viu o meu servo Jó? Eu vi. Você viu como ele é um homem íntegro, reto, não comete pecados, é uma pessoa maravilhosa, boa de coração. Você viu? Eu vi. Então, aí o diabo falou assim para ele: mas também, você abençoou o cara desse tanto, o cara é o mais rico da região, o cara tem de tudo, uma esposa bacana, os filhos, tudo bonito, tudo bacana, tudo saudável, o cara é rico, tem saúde, eles têm de tudo, não tem problema nenhum, aquela família, é óbvio que ele tem que ser bom para você, ele tem que ser bom, porque o cara não tem problema. Aí Deus falou assim: não, ele é bom porque ele é bom, porque é do coração dele. Aí o diabo falou assim: deixa eu ir lá bagunçar um pouco o negócio, para você ver se ele vai continuar sendo temente a Deus. Quero ver, se eu for lá e bagunçar um pouco a vida dele, se ele vai continuar sendo do jeito que ele é contigo, te respeitando, te honrando, sendo honesto, não murmurando, não reclamando, não cometendo pecados, se ele ainda vai te louvar, te agradecer, te bendizer, eu quero ver. Aí Deus fala: tá bom, vai lá então e vamos ver o que acontece. Aí o diabo vai descer, e esse pedaço que nós vamos ler, o que o diabo vai fazer com ele. Quem pegou a palavra, livro de Jó, capítulo 1, a partir do 13. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada os seus escravos. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou e consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Este ainda estava falando,
E eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora. Depois passaram a fio de espada os escravos. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Ainda este falava, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente no deserto e abalou os 4 cantos da casa, e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, depois caiu prostrado por terra. Vamos parar por aí. Olha o que aconteceu na vida desse cara que era íntegro, justo, honesto, não cometia pecados, era uma pessoa boa, seguia as leis de Deus, honrava a Deus. De repente acabou a vida do cara. Os bens dele ou foram roubados, ou pegou fogo, os escravos foram todos mortos a fio de espada, os 10 filhos estavam fazendo uma comemoração numa casa, veio um furacão, os 4 cantos da casa desaba, mata todo mundo, do dia para a noite, no estralar de dedos. Então eu perguntei aqui se a gente já teve problema, se a gente já teve um problema sério, se a gente já teve um problema muito difícil. Todos nós, como eu já falei, pequeno ou grande, muito ou pouco, a gente vai passar por problemas. Não tem como a gente passar aqui por essa terra sem ter problema. Isso é impossível. Só vai ser diferente o meu problema do problema da outra pessoa. Mas todos nós vamos ter problemas. E seguir a Deus não vai mudar muito isso. Então, porque agora eu me converti, eu fui no acampamento, agora eu estou rezando mais, eu não vou ter problemas? Infelizmente, eu vou continuar tendo problemas. Minha vida não vai acabar. E olha, muitas pessoas já experimentaram. Quando se converteram, os problemas aumentaram. A vida estava até boa. Foi se converter, aí a casa caiu. Aí começou a acontecer o que aconteceu com Jó. Mas eu não estou entendendo, quanto mais eu rezo, pior fica. Muitos de nós já atravessou, talvez está atravessando, ou vai atravessar coisa semelhante. Quem de nós não vai ter que atravessar uma morte na família de um ente muito querido? Nós vamos ter que atravessar. Quem de nós não vai atravessar um problema na família ou comigo próprio de uma doença muito séria? Não tem como a gente não passar por problemas. A diferença é que quando eu estou atravessando por algum problema, qual é a minha reação? O que eu tenho feito? Eu me desespero, eu vou rezar, alguns se desesperam já na largada, outros começam a rezar e a coisa parece que não melhora, desespera daí a pouco. Mas são muito poucos aqueles que em momento algum, e independente do problema que está atravessando, da gravidade dele, que aguenta firme, sem reclamar, sem murmurar, sem se afastar de Deus, sem apontar o dedo para Ele e falar assim: eu fiz tudo certo, eu estou indo na missa todo domingo, eu vou no grupo de oração, eu estou dando meu dízimo, você deixa acontecer isso comigo? Muito poucos, muito poucos vai conseguir ficar firme.
Eu vou ler mais um pedacinho aqui, o que Jó fez nesse momento. Nós paramos no 20, olha o 21. Jó vai dizer assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus até na desgraça. E a Bíblia, nessa história, é um romance. A Bíblia coloca uma situação extremamente dramática, né? Você perder todos os seus bens, você perder seus filhos, pegar fogo, você quase não tem mais nada, né, para acabar. Quase não tem mais nada. Mas como ele fica firme, como apesar de tudo, ele não murmura, e ele fala: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Eu cheguei nesse mundo sem nada. Se eu perdi tudo e vou voltar sem nada, cara, tá tudo certo. Não reclama. Isso falando dos bens. E depois, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha acabado de perder os 10 filhos. Mas bendito seja. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Como ele foi firme, Deus foi lá conversar com o capeta. Falou: e aí, você viu meu servo Jó? Não adiantou nada o que você fez. Você foi lá, acabou com a vida dele lá, ó, não murmurou, não reclamou, não me amaldiçoou, não amaldiçoou a Deus, continuou firme, olha aí. Sabe o que o capeta fez? Falou assim: mas também, tirei tudo, mas ele está bem, né? Ele está vivo e ele está bem. Deixa eu tirar a saúde dele. Deixa eu mexer, porque ele tá tudo certo. Ele não tá nem aí, ele nem ligou que ele perdeu o dinheiro, ele nem ligou que ele perdeu os filhos. Ele veio nesse mundo sem filho, sem dinheiro mesmo, então para ele está tudo certo. Mas deixa eu tocar na carne dele. E aí o Senhor fala: tá bom, vai lá, mas deixa ele vivo. O inimigo vai lá e acaba com a saúde dele. Do dedão do pé ao último fio de cabelo, era um homem doente. Diz a Bíblia, a palavra, depois se vocês quiserem ler, que ele pega um caco de telha para se coçar, de tanta ferida, de tanta coisa. Acabou com a saúde dele. Úlcera aí, uma lepra, tudo, ó, acabou. E aí ele, se vendo nessa situação, foi falar com a mulher dele falou assim: por que você não amaldiçoa a Deus logo, que você já deve ter feito alguma coisa para receber tanta, sei lá, para você passar o que você está passando, você tem que ter feito alguma coisa. Já amaldiçoa a Deus e morre. A mulher dele fala: amaldiçoa, larga a mão de ficar ainda querendo ter amizade com Deus. Aí Jó vai falar assim: se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? E aí a Bíblia completa: em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Isso está lá no 10, no capítulo 2, versículo 10, isso que eu estou lendo. Então, mesmo com a segunda investida do inimigo na vida dele, ele fala: mas eu aceitei a felicidade, aceitei numa boa, eu vou aceitar a infelicidade também. Ficou firme, não amaldiçoou a Deus, nem a esposa falando isso, ele muda de ideia. Para a gente começar a pensar assim: será que eu também já não passei por coisas parecidas? Lá fala que ele foi roubado.
alguns bens dele. Será que já não me roubaram? Roubaram coisas materiais ou roubaram os meus sonhos? Roubaram minhas ideias? Será que eu nunca fui roubado? Será que eu não estou sendo roubado agora? Será que já não mataram alguém próximo a mim? Ou mataram os meus sonhos? Não sei. Será que eu já não perdi tanta coisa, como ele perdeu os bens? Poxa, eu tentei, estava lutando com a vida, estava tudo dando certo, de repente perdi quase tudo, ou perdi tudo, ou estou perdendo agora, estou perdendo. Poxa, ele perdeu os 10 filhos. Será que alguém de nós perdeu um filho já? Eu ainda, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu fico imaginando o tamanho da dor de perder um filho. Talvez a gente não perdeu um filho literalmente, mas talvez perdeu para as drogas, perdeu para o crime. Todos nós, algum destes problemas a gente já passou, está passando ou vai passar. Então eu vou voltar no tema para a gente começar a entender. A permissão de Deus é para a nossa salvação. Deus permite que algumas coisas aconteçam na minha vida. Ele permite. Para ver como é o meu comportamento, para ver como é que eu lido com estas situações. Porque de acordo com o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar, talvez possa ser abrir o caminho da salvação ou fechar o caminho da salvação. Eu estou falando tudo isso porque, como eu falei agora há pouco, não tem jeito da gente não ter problema. Não tem jeito de a gente viver sem problema. Mas quando, em vez de murmurar, de reclamar, de ficar bravo, de não aceitar, o não aceitar às vezes é o pior, às vezes você não reclama, você não briga com Deus, você não briga com Deus, você não reclama tal, mas você não aceita, não aceita. Tem mágoa, tem raiva, tem ódio, ou tem a dor, ou está doendo demais. Não aceita viver aquela situação. Mas se Deus permitiu que nós passemos por aquilo, se Deus permitiu que aquilo acontecesse na nossa vida, Ele tem um bom propósito. É muito difícil entender isso. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil viver isso. Mas vocês falaram que conhecia aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Então Deus permite coisas extremamente difíceis na nossa vida, que a gente entendendo ou não, Deus tem um bom propósito com aquilo. Deus sempre tem um bom propósito com tudo que acontece na nossa vida. Quem já fez o sênior? Ergue a mão. Tem uma coisa que acontece lá no sênior, não vou contar certinho porque tem gente que não fez, mas tem um teatro lá que a pessoa está perdendo algumas coisas. Está perdendo também como aqui, perdendo bens materiais, perdendo um ente querido. Então, teatro. E ele perde tudo. Não sei se vocês estão lembrados, porque eu demorei uns 5, 6 acampamentos para entender. Eu era meio burrão. Mas está perdendo tudo. No final, como apesar de perder, ele aceita, a hora que ele aceita, o que acontece? Ele recebe de volta. Eu não vou ler o livro inteiro de Jó, mas aqui, no final do livro, eu só vou ler essas duas partes que eu já li, eu vou reler para vocês entenderem. Quando ele passou
pela primeira investida do inimigo, o que ele falou? Nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Na segunda investida, se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Ou seja, não importa o que ele passou, ele ficou firme e não brigou com Deus e não reclamou. Aceitou. Nosso maior problema, guarde essa frase, é aceitar os problemas que a gente tem que atravessar. Aceitar com fé, aceitar com amor, aceitar com calma, sem desespero, sem brigar com Deus, sem brigar com o mundo. Se a gente terminar de ler o livro de Jó, vai falar que porque ele se manteve firme, porque ele teve essa atitude, porque a reação dele foi aquela que Deus esperava. No final do livro vai falar que Deus restituiu tudo em dobro para ele. Ele tinha 7.000 camelos, ele passou a ter 14.000 no final da vida, ele recuperou tudo. Ele tinha 5.000 jumentos, ele foi ter 10.000 jumentos. Ele teve novamente mais 10 filhos, tornou a ter 7 homens e 3 mulheres. Vai falar aqui na Bíblia que as mulheres eram as mais bonitas que existiam naquela região, não tinha ninguém mais bonita que elas. Deus deu em dobro tudo para ele, restituiu. E não vamos falar de material, do plano material, mas recebeu os filhos, recebeu o amor, recebeu os amigos, recebeu a vida de volta. Ele voltou a viver. Que sentido tinha para ele viver, depois de tudo que estava acontecendo? Nenhum. Ele recuperou a vida. Para dizer para nós que não é só aqui nesse plano terrestre. Olha o tema. A permissão de Deus é para minha salvação. Que se eu, quando estiver atravessando esses problemas, essas dificuldades, se eu conseguir fazer semelhante ao que o Jó fez, eu não vou receber só aqui na terra uma recompensa. Eu vou receber aqui na terra a recompensa de Deus. Mas isso é a porta do céu. Porque Jó já não cometia pecados. Nós estamos lutando contra os nossos pecados, maravilha. Mas não vai adiantar eu liquidar com os meus pecados, ser um homem íntegro, mas não aceitar as adversidades da vida, que são os filtros, que são as coisas que vão separar o coração de cada um. Um coração mais puro, que entende a Deus e confia que Ele sempre tem o melhor para nós. Quando eu aceito os projetos de Deus na minha vida, mesmo que eu não entendo, eu estou abrindo o caminho para não apenas ter a minha recompensa aqui na terra, mas para eu abrir o caminho para ir para o céu, da minha salvação. Se eu quero ser salvo, se eu acredito que a vida não acaba aqui na terra, e que lá no céu é infinitamente melhor do que eu vivo aqui, o que eu preciso fazer é isso, aceitar. Tem uma frase que eu até anotei, que fala assim, ó: só depois que o homem se reconcilia com sua própria dor, é que ele é capaz de ver a Deus. Quando eu estou diante da dor, quando eu estou no meio do problema, no meio da tempestade, vivendo aquele inferno, é muito difícil para mim ver a Deus. Porque eu não estou aceitando aquilo, está muito duro. Eu fico me perguntando, por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu fico lutando contra, e isso me atrapalha a aceitar. À medida de que eu tomo consciência e paro de lutar contra, mas eu começo a entender e aceitar, se Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida, Ele tem um bom propósito. Quando eu me reconcilio com a minha dor,
eu consigo encontrar com Deus, eu consigo ver a Deus. Eu consigo abrir o caminho para a minha salvação. Se reconciliar com essa situação, não sofrer tanto. Não estou pedindo para que a gente não sofra, porque isso é impossível, mas eu estou alimentando a minha dor, eu estou alimentando o meu ódio, eu estou alimentando as coisas que fazem mal. Não importa o que seja, talvez uma coisa boba. Eu me lembro uma vez, num acampamento, uma senhora, ela foi fazer o acampamento porque ela estava muito mal, muito triste, porque ela tinha perdido o marido. Eu acho que já tinha um ano já que tinha perdido o marido. Então lá no acampamento, a todo momento que ela podia partilhar, ela falava a mesma coisa, o quanto que ela estava sofrendo porque perdeu o marido. E diante do acampamento tem tantas propostas, né? E ela foi ouvindo tudo, mas se mantinha daquele jeito. Terminou o acampamento, vamos para o grupo de oração, 1 grupo, 2 grupos, 5 grupos, 10 grupos, e a fala dela era a mesma. Eu estou sofrendo demais porque eu perdi meu marido. Aí um dia a gente falou assim para ela, falou assim, será que você não está gostando? Parece que você está tendo prazer em contar essa história, você já contou 50 vezes, você tem prazer. Deus tem uma maravilha para você, já foi, aconteceu, sofreu, pode sofrer, chora. Eu já perdi 3 filhos, não tinham nascidos. O meu primeiro bebê estava se desenvolvendo na trompa, teve que fazer uma cesárea e tirar. Você acha que eu chorei pouco? Depois veio uma menina, o terceiro filho, felizaço que estava grávida e tal. Fui fazer uma viagem, no meio da viagem fiquei sabendo que minha esposa perdeu. Fiquei muito mal. Minha esposa também. Daí um tempo ela engravidou de novo. Aí falou, poxa, que bom, graças a Deus. Perdeu o terceiro. Falei, cara, não tem muito tempo isso não. Então dói perder. Porém, eu não posso alimentar essa dor, porque o que Deus esperava de mim? Que eu falasse, Senhor, está doendo pra caramba, mas o Senhor fez, o Senhor sabe, o Senhor tem um bom motivo. Eu não sei o que. Por que o Senhor me tirou 3? Mas o Senhor sabe. Então, quando eu me reconcilio com a minha dor, quando eu aceito a minha dor, eu me aproximo de Deus, eu me encontro com Deus. E foi eu aceitar a minha dor, parar de chorar e louvar, veio o Miguel. Miguel está com 2 meses, moleque lindo. A gente pode sofrer, a gente não pode ficar alimentando. Entenda que se você está passando por alguma coisa, Deus, a gente pode travar pensando como, mas Deus tem um bom propósito para aquilo. Afinal de contas, você está aqui. Se foi uma pessoa que você perdeu, se foi um emprego que você perdeu, se foi dinheiro que você perdeu, eu não sei o que está acontecendo. Se tem alguém doente, Deus tem um bom propósito para aquilo. Por exemplo, se eu estou doente, com uma doença muito grave, ou tem alguém na minha família muito doente, e eu faço a opção de ficar revoltado, nervoso, bravo, irritado e perguntando por quê. Ou eu tenho uma outra atitude de Senhor, eu não estou feliz com essa doença, mas o Senhor sabe o que faz, o Senhor não erra, o Senhor nunca errou. Mesmo que me custe a vida, ou que custe a vida do meu ente querido, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Será que essa minha oração, se ela for verdadeira do fundo do meu coração, e aí eu pedir, mas tem misericórdia, Senhor. Se o Senhor puder curar, cura. Qual a probabilidade dele ouvir uma oração verdadeira e pura de alguém que aceitou tudo, numa boa, mas pediu, se for possível, Senhor, cura. Ou eu só ficar reclamando, bravo e ainda pôr o dedo na cara dele falando que por que oração que ele vai escutar?
Então, como tem sido a nossa reação? Como tem sido a nossa vida diante dos nossos problemas? Eu estou abrindo o caminho para a minha salvação? Ou apesar de eu ter lutado com todos os pecados, que eu já sou uma pessoa quase santa, mas por conta de não aceitar as intempéries da vida, eu estou fechando a porta da salvação, fechando a porta do céu. Para finalizar, eu queria pedir uma música para o ministério. Qual que é, Mariana, que você ia cantar para mim? Teus planos? É? Vamos ouvir essa música? Vamos ouvir essa música para... Pode ir cantando, Mariana. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Essa música ajuda muito a gente a entender, né? Leva-me, Senhor, nos teus planos, do jeito que o Senhor quer. Quando a gente aceita, quando a gente confia, quando a gente tem fé, quando a gente se entrega, os milagres acontecem. Tem uma pessoa aqui que me chamou ali e pediu até para mim ler um trechinho que a filha escreveu para ela, que ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela. Ela estava com câncer de mama, numa situação que tinha pouca expectativa, mas segundo ela com muita fé aceitou sem reclamar e foi rezar, foi pedir na humildade, no jeitinho dela, foi rezar. Aí a filha dela mandou um bilhetinho aqui. Quando ficou sabendo, né, do resultado, da cura, a filha dela colocou: hoje foi um dia lindo, leve, cheinho de afeto e carinho. Hoje, o tão esperado dia de tocar o sino. Foram 6 meses reagindo bravamente a todas as reações do tratamento quimioterápico proporciona. Mas você encarou todos esses desafios com muita coragem e sempre com um sorriso no rosto. Olha aí, que beleza. Em todas as sessões, com seu crucifixo na mesinha e com seu jeito alegre e positivo de ser. Conquistou as enfermeiras, fez amizades,
e o resultado está aí nessas fotos que retratam um pouco desse momento lindo. Obrigado, Mãe, por tudo que me ensinou nesse período. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Vencemos. Pode bater palma, gente. Pode bater palma. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que a gente possa, como nessa música, deixar Deus nos levar pelos caminhos que Ele quer, da forma que Ele quer. Que nós possamos ser dóceis como a Cidinha foi, e apesar de estar enfrentando uma doença que a gente conhece bem, a gravidade dela, ela se manteve firme em oração, sorrindo, segundo a filha dela, né? Sorrindo o tempo todo, feliz. E Deus vem nos honrar. Fecha seus olhos, abaixa a cabeça, quero rezar com vocês. Senhor Deus do céu, todo-poderoso, em nome de Jesus eu te peço essa noite, que venha abençoar a cada um de nós que está aqui hoje, que nós possamos, Senhor, assim como Jó, assim como a Cidinha, que nós possamos ser pessoas que aceitam as intempéries da vida com amor, que a gente aceita os desafios, as muralhas da nossa vida com fé, acreditando que se estamos passando por alguma coisa muito difícil, o Senhor tem um propósito, um bom propósito para isso. Dai-nos, Senhor, sabedoria nesses momentos, dai-nos paciência, que nós possamos aumentar a nossa oração, aumentar a nossa vida junto com Jesus. E que quando estiver muito difícil, que a gente peça o auxílio da nossa mãezinha querida, de Nossa Senhora, ela que sofreu tanto. Quando eu penso que eu tenho problemas, quando eu penso que eu atravessei por algumas coisas doloridas, eu lembro do que Nossa Senhora teve que passar, de ver tudo o que fizeram com o filho dela, mas ela aguentou firme, ela confiou que Ele ia ressuscitar daí 3 dias. Que nós também, Senhor, possamos aguentar firme, que nós possamos, a partir de hoje, termos atitudes diferentes diante dos problemas que ainda vão acontecer e destes que estamos atravessando. Que nós possamos aprender com Nossa Senhora, de ficar firmes, mas firmes aos pés da cruz de Jesus. Amém.